E agora virou tradutor de inglês, resenha boa. Hey sir, how can I help you? Do you want some drink today? Some beer? Vocês nem entendem isso, não? Não, você é nosso tradutor. Bom dia, vocês querem comerem o quê? Porra! O que é o carmaça? Fries, have some hamburgers, and pancakes. Yeah. Puxada, tripa assada no burrai, tripa assada no óleo. Isso é do bom. Não, você já sabe, tá demais. Whiskey, vodka, coffee with milk. Garapa e rapadura. Nossa senhora, você tá mandando. Eu confio no Tonho, vou dizer. Pode, mas eu se entrego primeiramente a Deus e o resto pode deixar em termos de linguagem.